Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, nós estamos iniciando, através desta celebração, Domingo de Ramos, esta que é a semana mais importante da nossa fé. Nesta semana nós vamos celebrar o Tríduo Pascal, estaremos celebrando a Páscoa, a ressurreição do Senhor. Semana fundamental para renovarmos a nossa fé, para renovarmos a nossa confiança no Senhor. Deus, através da paixão, morte e ressurreição de Jesus, quer nos fazer compreender o grande mistério do seu amor por nós. O rosto de Jesus revela a face amorosa do Pai. Jesus, quando se encarna, vem para revelar essa face de amor de Deus por nós, essa face de misericórdia de Deus por nós. Como nós escutamos na liturgia deste dia, nós escutamos o texto do profeta Isaías, no capítulo 50. Esse texto traz o quarto canto do servo sofredor. Ao longo desta semana, nós estaremos escutando esses 4 cantos. Muito importante a gente prestar atenção na liturgia da palavra desses dias. E um texto do Antigo Testamento, esse texto de Isaías, mostra esse caminho que Jesus faz. Na verdade, essa é a primeira peça, a gente poderia dizer, do quebra-cabeça que nós estaremos montando ao longo desses dias. Cada peça, cada cântico do servo sofredor revela o caminho percorrido por Jesus. Jesus é este homem que entrega a vida por nós. Nos diz na primeira leitura: o Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu-me os ouvidos. Não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetadas e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Então aqui a gente identifica o caminho que Jesus percorreu, a sua flagelação. Por isso que esse autor, essa figura que o profeta Isaías está trazendo para nós, que se apresenta como alguém que sofre no lugar, aquele que assume o sofrimento de um povo, de Israel. Essa passagem, ela se aplica de modo muito concreto à vida de Jesus, que por todos nós entregou a sua vida, assumiu os flagelos, os sofrimentos, as dores que eram reservadas para nós, aquilo que era fruto do pecado, aquilo que era fruto da desordem humana. Jesus, sendo justo, acolhe sobre si. Aquele que é o justo, santo, se oferece na cruz como um maldito por nós. Oferece na cruz como o maldito para livrar o homem do pecado. E nós sabemos muito bem que a cruz, com a paixão de Jesus, com a sua entrega na cruz, a cruz que sempre foi um objeto
de maldição, representava a maldição, por isso que eram malditos aqueles que ali eram oferecidos. A cruz, para nós, estaremos celebrando isso no domingo da Páscoa, se torna árvore da vida. Então, Jesus transforma todas as coisas. Jesus transforma todas as realidades de morte, também nesse tempo que nós vivemos. As realidades de morte que nós passamos hoje, Jesus carrega conosco. Não estamos sozinhos. Na segunda leitura de hoje, nós escutamos o relato de Filipenses. E o relato de Filipenses nos faz recordar, ainda dentro desse mesmo caminho de esvaziamento de Deus, nos faz compreender o mistério da vida de Jesus. O texto nos diz: Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Jesus tomou a nossa carne, assumiu a nossa existência. Aqui a gente encontra um texto que fala dessa vida kenótica de Jesus. Ou seja, Jesus, a kenosis é o esvaziamento. E Jesus se esvaziou. Jesus se esvazia. Mas a gente não pode pensar que esse esvaziamento de Jesus, esse texto que fala que ele, sendo Deus, se fez homem, sendo uma pessoa divina, assumiu a natureza das suas criaturas. Há uma kenosis. Aqui, de fato, é um esvaziamento de Deus. Não há dúvida desse esvaziamento de Jesus. Porém, devemos identificar na vida de Jesus um caminho kenótico. Toda a vida de Jesus foi kenosis. Não somente a cruz. Talvez a gente possa imaginar que a cruz representa, ou somente ela sinaliza esse caminho de kenosis, de esvaziamento de Deus, de esvaziamento que Jesus fez. Mas na verdade o esvaziamento que Jesus fez foi sua vida inteira. A vida inteira de Jesus foi esse esvaziamento, esse dar, essa doação de si, essa oferta que cumula na cruz. É verdade que a cruz é o ápice, revela ali o ápice de uma vida toda entregue por amor a nós. E como é belo a gente meditar durante essa semana, por isso que os santos nos dizem isso, os santos nos convidam. Santa Teresa, diante da imagem de Cristo flagelado, viveu a sua experiência de conversão. Os santos falam sobre a meditação da cruz como um caminho, um itinerário de conversão. E o Catecismo da Igreja nos faz recordar que o homem se converte ao olhar para a cruz, para aquele que deu a vida na cruz por ele. Portanto, a gente precisa voltar o nosso olhar para a cruz durante essa semana e compreender que ao longo desses dias, meditando a cruz de Cristo, estaremos unindo a nossa cruz à sua cruz, o nosso sofrimento ao seu sofrimento. Para nós, nesse tempo de pandemia, nós já estamos caminhando para o segundo ano. Então nós já estamos no segundo ano da pandemia e nós certamente vivemos muitos sofrimentos ao longo deste tempo, muitas dores, perdas, mas o que diante de tantas situações que fogem das nossas mãos, que fogem das nossas possibilidades de mudança, quem de nós pode mudar esta situação?
É claro que todos nós temos como contribuir, e nós bem sabemos, as exigências sanitárias nos ensinam que todos nós temos responsabilidade na contenção da pandemia. Mas nós sabemos muito bem que Deus é o poderoso. Deus é aquele que pode sanar todas as situações de morte. E não podemos pensar o contrário. Não podemos pensar que Deus não está agindo em tempos de sofrimento. Paremos para pensar o sofrimento de tantos que se encontram nos hospitais, oferecendo a sua profissão, correndo risco de vida, de morte, por amor aos outros. Por que não olhar na oferta dos profissionais de saúde ali uma ação da caridade divina, da caridade de Deus? Quantas pessoas durante esse tempo de pandemia se colocaram a serviço, partilharam seus bens, fizeram dom para os outros? Quantas pessoas? Então não podemos pensar que esse tempo de pandemia é um sinal do fracasso humano. Como se Deus tivesse relegado a nossa vida ao sofrimento e a gente não consegue mais explicar a sua presença diante da dor, do sofrimento. Precisamos voltar o nosso olhar para os sinais da bondade de Deus presente nos momentos de dor, como é o momento que nós vivemos, e em todos os momentos da nossa vida. Identificar o sofrimento não como a última palavra. O sofrimento não é a última palavra. Cristo ressuscitou. A morte não é a última palavra. Cristo está vivo, ressuscitado. E todos aqueles que com Ele, que confiam nele, apoiam-se nele, todos nós, um dia com Ele, iremos ressuscitar, celebrar a sua presença, e já nesta vida podemos viver uma vida redimida, e é o que nós iremos viver ao longo desta semana. Queridos irmãos, se somos discípulos de Cristo, e nós o somos, não podemos escolher um outro caminho. Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou que todo cristão, todo aquele que quer ser seu discípulo, deveria tomar a cruz, deveria renunciar a si mesmo, deveria segui-lo. Façamos esse caminho com Jesus. Sigamos a Jesus. Entremos com Ele em Jerusalém. Caminhemos com Ele para viver esse grande mistério da sua paixão. Assumamos com Ele a nossa cruz. E permitamos que a nossa cruz unida à cruz de Cristo possa ser instrumento de redenção para a nossa vida e para a vida do mundo. Essa semana precisa ser uma semana diferente para todos nós. Deve ser uma semana de oração. Nós talvez em muitos lugares não poderemos participar nas paróquias devido às exigências sanitárias, aquilo que foi orientado através dos decretos. Em alguns lugares isso será possível, em outros não. Mas como é importante que através das redes sociais e também em casa, em família, com a sua família, você possa rezar, você possa fazer que esta semana seja realmente uma santa semana, uma semana de encontro com Deus, uma semana de experiência de Deus, uma semana de oração, de renovação da fé, de purificação do coração. Vamos pedir estas graças ao Senhor. Que o Senhor esteja conosco, nos dê força para que esse tempo seja um tempo muito frutuoso para a nossa vida, em um caminho de conversão, em um caminho de transformação do nosso ser. Que esta graça recebamos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.